Boa noite, são 19 horas e 3 minutos. Eu falo diretamente de Rio Verde, estado de Goiás, capital das oportunidades, para o Brasil e para o mundo, aqui através das imagens e das ondas da Prime Studios TV, aqui no Facebook. Nessa noite de hoje, eu vou reunir uma das principais lideranças de cada município brasileiro, que são os vereadores. E a gente conseguiu reunir um trio de peso para representar cada um a sua região, aonde está localizada a sua cidade, o seu estado. Hoje eu vou falar com Alan Pombo, que representa a cidade de Belém, ele que é filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e estará conosco hoje aqui nesse programa. Também estará conosco Júnior Nascimento, vereador da cidade de Campo Formoso, na Bahia, filiado ao Democratas da Bahia. Também está conosco Serginho Gomes, vereador na cidade de Rio Verde, Goiás, filiado também ao Democratas. Já vou começar dando meu boa noite ao vereador Alan Pombo, da cidade de Belém, no estado do Pará. Boa noite, Alan. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite aos demais membros dessa reunião. Estou aqui em Belém do aflitos, ansiosos. Boa noite. Também está conosco o vereador Serginho Gomes, do Democratas de Rio Verde, de Goiás. Boa noite, Serginho. Seja bem-vindo à programação da Prime. Então, boa noite. E também está o o Júnior Nascimento, né? Também vereador na cidade de Campo Formoso, na Bahia, também filiado a Democratas da Bahia. Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo à programação da Prime. Boa noite, Bruno. É um prazer participar do seu programa, Trocando em Miúdos. Saudar os colegas de vereança, Sérgio e Alan. É um prazer estar tendo a oportunidade da troca do conhecimento, de debater um assunto tão importante e emergencial como é principalmente o Covid, em que toda a população tem passado, tem sofrido, e aqui essa troca de experiência, de opiniões, com certeza acarretará um ponto positivo para que ideias e informações de cada município possam servir do lado positivo nos demais municípios aqui em discussão, bem como também das pessoas que nos assistem, né? Porque hoje é um programa de extrema audiência, a gente espera contar com a participação também popular, porque através de um processo democrático de politização de políticas públicas voltadas principalmente para a área da saúde, é que a gente encontra os denominadores necessários para uma política pública de qualidade. Então, é um prazer fazer parte desse programa. Eu que agradeço aos meus convidados pela disponibilidade e também por querer debater esse assunto junto com a nossa população. Hoje a Web TV, vocês sabem, ela não tem divisão geográfica. Nesse momento eu falo com qualquer parte do Brasil e do mundo, graças à democracia que a internet nos traz nos dias de hoje. Mas vamos conversar lá por Belém. Nós estávamos conversando em off, né, Alan, sobre a situação aí de Belém, próxima à cidade de Manaus. Como é que está a situação aí da capital de todos os paraenses? Seu microfone. Seu microfone. Agora abriu, né? Agora abriu, agora sim. Eu estava falando. Serginho, Júnior, boa noite mais uma vez aí, os amigos vereadores, né? E minha solidariedade também ao nosso país, a todos os municípios, né? É no município onde
a gente pode estar mais próximo da população, né? São nos municípios. E nós, vereadores, temos esse papel importante dessa relação mais próxima, né? Com o povo, com as demandas imediatas, com tudo aquilo que necessita de uma política organizada. E a pandemia, ela tem mostrado para o povo brasileiro, em geral, e para o mundo, né, várias dificuldades, né, várias dificuldades que a gente enfrenta, né. Uma delas é esse grande abismo social existente no país, né. Vamos falar de Brasil, já que é o nosso debate aqui, e das grandes dificuldades que né? E essa pandemia tem nos trazido muitos desafios. Mas vamos vencer com dedicação, com fé, né? Independente dessa linha aí do governo federal que eu considero que faz um desserviço à luta pela saúde pública no Brasil, mas a gente avança, né? Aqui em Belém, nós estamos em um outro pico, né? Nós tivemos no início da pandemia no ano passado, e estamos nos aproximando de novo. Agora, esta semana, nós voltamos a restringir, através de um decreto estadual, algumas questões que tinham sido flexibilizadas, né? Estamos aqui ao lado de Manaus. Manaus, o que me consta é que já progride, né? Já está melhorando as ações lá, mas continua complicado. E aqui em Belém agora, a gente tem tido assim uma diminuição tanto dos leitos clínicos quanto dos leitos de UTI. Nós ainda não estamos em colapso, mas para que não entre em colapso, precisa de uma série de medidas. Estamos hoje em um bandeiramento vermelho do decreto estadual, um toque de recolher de 10 da noite às 5 da manhã, e a partir das 18 horas, né, o decreto foi para não funcionarem bares, restaurantes e vendas de bebidas alcoólicas a partir das 18 horas. Tá? E passando por isso, vacinando, né, tentando fazer ações de combate ao coronavírus de todas as formas, né, e hoje orando muito e rezando muito e fazendo articulações para que a gente possa, né, ter vacina para todo mundo, né? Eu não sei qual é o tempo que eu tenho, Bruno, tu vai Não, mas aí a gente vai fazer mais perguntas, mas é para fazer essa primeira participação, para girar mais rápido a mesa. Então a gente já vai no Serginho Gomes, a gente já volta em você já. Tá, Serginho, como é que tranquilo. Como é que está a situação em Rio Verde, na sua visão? Vista que a cidade tinha até um hospital de campanha até certo ponto de stand-by, né? Ele não foi desmontado, mas ele estava de stand-by e foi reativado para atender as demandas do estado de Goiás, que aí no estado de Goiás, sim, a crise parece que agravou muito mais, né? Mas o município estava preparado para se socorrer e para ajudar o estado também. Como é que está a situação aqui em Rio Verde? Então, Bruno, você colocou muito bem aí sobre o preparamento do nosso prefeito, né? Juntamente com o vice Danilo e toda a equipe da saúde, a infraestrutura que foi montada no começo do Covid para aguentar certas situações. Você mesmo vê que Cidade de Rio Verde, esse hospital, ele parou de funcionar, mas não foi desmontado, né? Devido às circunstâncias. Eu acho que o prefeito, Dr. Paulo do Vale, aqui, é um visionário, né? Ele pensou que poderia vir coisa pior, não que ele desejava isso, mas infelizmente veio, né? O hospital foi reaberto de novo, foi contratado toda a equipe de funcionário de novo, a estrutura do hospital se manteve, mesmo sem funcionar, mas se manteve. Hoje, graças a Deus e graças ao ser humano, né? Que é o prefeito Paulo, comoveu-se com o estado de Goiás e se emprestou, né? Com o estado de Goiás, para ser regulado pelo SUS 50 leitos, né, para atender uma região, independente de qual cidade que seja, desde que seja do nosso estado. Então isso foi muito bom. A gente vê que Rio Verde hoje está preparado, né? Rio Verde hoje ele faz teste em massa, ele tem um hospital hoje que separou, né, o hospital municipal, o Hospital do Câncer mesmo tem 70 leitos, né, não Covid. O hospital municipal hoje atende Covid,
O pediatria foi para o UBS Bandeirante e para atender a pediatria separou-se os enfermos, né? De Covid e não Covid. E isso aí trouxe um conforto, né? Para a gente, assim, na área da saúde, para o cidadão rioverdense. Então, eu acho que a cidade de Rio Verde está muito bem preparada, assim, para receber, né? As pessoas que testam positivo de Covid e os que não testam positivo também. As nossas UBS, que hoje é Clínica da Família, todas atendem as pessoas suspeitas do Covid e com um tubo de oxigênio, se precisar, lá tem, que a pessoa chega com suspeito, se confirmou Covid, ele é atendido na hora. E se precisou de oxigênio, ele vai ter também imediatamente. Tá certo. E as situações na cidade de Belém e a cidade de Rio Verde, Goiás, estão explanadas pelos seus vereadores. Júnior Nascimento, como é que está aí a situação aí na cidade de Campo Formoso? Fica aí no norte do estado da Bahia, né? O governador Rui Costa decretou lockdown aí bem rigoroso, né? Bem rígido. Como é que está a situação aí na cidade, na capital das Esmeraldas aí do Brasil? Veja bem, acompanhando até as informações dos colegas, a gente observa que o município de Campo Formoso ele tem passado por um dos piores momentos, não só o nosso município, como o país de maneira geral. Nas últimas eleições, houve uma alternância do poder no nosso município e, infelizmente, não houve a transição que deveria acontecer para que a nova gestão pudesse dar continuidade, principalmente em serviços essenciais voltados à saúde. E tudo isso acabou dificultando. Mas, mesmo assim, muitas ações do atual gestor, aproveito para saudá-lo, o prefeito Elmo, e o nosso vice Jaci Muniz, o prefeito Elmo, que ele é irmão do deputado federal Elmar Nascimento, tem buscado, dentro desses 2 meses, trabalhar, intensificar ações voltadas ao Covid. Mas antes de adentrar nesse assunto, algo que me preocupa, não só a nível do município de Campo Formoso, mas como nível nacional, é que a diferença dessa onda que estamos vivendo, desse pico que estamos passando, para o pior momento que foi nos meses de julho e agosto, é que naquele momento a população estava mais receiosa, a população estava mais com medo. De lá para cá, a população vendo os exemplos, vendo mortes, vendo os hospitais super lotados, sem vagas, inclusive na Bahia mesmo, a gente observando os números, hospitais da rede pública e da rede particular, praticamente com 100% dos seus leitos de Covid cheios. E a população, mesmo assim, perdeu o medo, perdeu a noção do perigo, e isso nos preocupa. Outro ponto importante, o nosso amigo Bruno tocou no assunto do lockdown rigoroso que o governador baixou, só que ao ver o posicionamento do vereador Sérgio, me trouxe uma inveja branca, no bom sentido falando, porque no nosso estado o governador não se preocupou em manter esses hospitais de campanha. Ele simplesmente fechou os hospitais de campanha. E agora, toque de caixa a todo custo, tentando abrir a torta direita depois que nossa situação já está praticamente um colapso. Nós já vivemos um colapso na Bahia. E isso a gente generaliza não só nos hospitais da capital, mas também do interior. Os hospitais estão todos sobrecarregados. Mas no município de Campo Formoso, apesar de ser uma cidade de interior, com uma capacidade de aproximadamente 80 mil habitantes, sendo dividida a sua população numa metade na sede e outra metade na zona rural, que tem uma área de extensão territorial muito grande aqui na Bahia, mas ações estão sendo implementadas, principalmente a sanitização que a gente tem feito na sede, nas vias públicas, na sede e também na zona rural. Como falei, aproximadamente 50% da nossa população reside na zona rural, então nós não podemos esquecer também dos nossos munícipes da zona rural. Então estamos fazendo esse trabalho, intensificando de domingo a domingo, sem feriados, sem finais de semana, para sanitizar. Celebramos um convênio, a prefeitura celebrou com o hospital do município de Campo Formoso, que é um hospital filantrópico, para a realização de tomografias em também intensificamos as testagens, porque não adianta a gente se iludir. Não adianta achar que o negócio está bom se a gente não testar. Se não testar, só vão aparecer quem estão
paciente que está na situação de muito debilitada. Então, nós estamos intensificando no centro, nos bairros e também na zona rural. E, para nossa tristeza, aproximadamente 25% das pessoas testadas sem sentir absolutamente nada, mas positivam. Ou seja, o objetivo dessas testagens em massa é para identificar justamente assintomáticos, para buscar o acompanhamento e incentivá-los ao isolamento. Também criamos um comitê de imunização, porque as vacinas estão chegando de forma tímida, mas também estão chegando, e à medida que vão chegando, a gente tem que ter esse plano de imunização pronto, para no momento em que as vacinas estiverem à nossa disposição, a gente efetuar esse plano de vacinação. E assim estamos fazendo. Graças também ao deputado Elmar, que eu acabei de citar, ele conseguiu, junto ao Ministério da Saúde, 10 respiradores. Nós não temos leite de UTI aqui no município, mas esses 10 respiradores têm ajudado muito a salvar vidas. Também, paralelo a isso, o mesmo deputado alocou recursos no hospital, que eu vi o caos que viveu Manaus devido à falta de oxigênio, e esse problema a gente não tem aqui, porque graças a também essa emenda do deputado, o próprio hospital ele tem uma usina de oxigênio. Então, essa demanda a gente já tem como combater. Conseguiu também 500 mil para custeio e na última terça-feira o prefeito enviou à Câmara de Vereadores, e foi aprovado, claro, por unanimidade, uma subvenção de mais 2,5 milhões para o hospital. Ou seja, as ações têm sido feitas, decretos também, alguns seguindo o decreto do governador, o toque de recolher, todo o suporte, a organização da vigilância sanitária frente aos bancos, às casas lotéricas, organizando em fila, colocando todos com cadeiras para distanciamento. As ações estão sendo feitas, mas infelizmente, como eu falei, a população ainda, na sua grande maioria, não acordou para a realidade, para o problema que nós estamos vivendo. E na Bahia, de maneira geral, a gente vivencia também uma crise política, onde observamos um governo do Estado brigando com o governo federal, ações em Supremo, mas, ao mesmo tempo, as medidas emergenciais e eficazes não são a contento. Então, a gente espera, torce, como bem falou o vereador Alain, que clama por Deus que tudo isso passe. Isso é um desafio que a população, no início da pandemia, as pessoas também estavam mais solidárias, a gente observava as lives, as pessoas doavam alimentos, mas ao mesmo tempo que a pandemia nós estamos vivenciando um pico, não vemos mais os incentivos da iniciativa privada, da população, e isso também se dá não só por falta de solidariedade, mas porque a nossa economia está abalada, está afetada. Então, nós temos que buscar soluções, isso daí tem que partir dos poderes constituídos da nossa federação, para buscar soluções, isso a nível nacional, estadual, e nós, nos nossos municípios, buscar estratégias para conciliar. Claro que a nossa prioridade é a saúde. Tenho certeza que a nossa aqui em Campo Formoso, a dos amigos em Belém do Pará, em Rio Verde, no Brasil como um todo, eu acredito que o ideal e a prioridade sempre seja a saúde. Mas nós temos também que traçar estratégias para restabelecer a economia do nosso país. Tá certo, essa aí é o Júnior Nascimento, direto de Campo Formoso, na Bahia. Você também pode participar, que está acompanhando a nossa live, pode participar aqui, mandando mensagens aqui na live, no Facebook, e mandar participações ou mandar a sua sugestão aqui também para os nossos vereadores. Vereador Alan Pombo, o vereador Júnior Nascimento falou muito bem em relação sobre a questão do comportamento da população do primeiro tempo, né, vamos dizer assim, da pandemia, quando a pandemia inicia no Brasil, e para o comportamento de agora. Será que com a chegada da vacina, será que não deixou a população mais displicente com os cuidados com a pandemia? Também ela mais, esses problemas econômicos também, não deixou ela também mais com o coração mais fechado também, porque também não está mais ajudando o próximo, não está fazendo mais aquelas lives com doação de alimento. Como é que está o comportamento da população daquele primeiro tempo da pandemia para esse segundo tempo agora? Ô, Bruno, eu ando muito. Eu sou um vereador, eu sou aqui
do Guamá, onde eu estou agora. É um bairro de periferia em Belém do Pará, bairro onde eu nasci, onde eu fui criado. E eu ando muito por aqui, eu gosto de andar em Belém. Eu gosto de cumprir o papel do vereador, que é ser um intermediador, um interlocutor, um fiscalizador e andar na cidade, né? Não creio que a vacina tem, assim, deixado as pessoas mais propícias a duvidar da pandemia ou a deixar de se preservar. Na verdade, a nossa história, né, nos ensina muita coisa, né? O mundo já teve algumas pandemias, né? Hoje mesmo, eu fui de manhã cedo, assim, com muita honra, levar a minha avó para vacinar, aqui na UFPA, perto de onde eu estou. E na fila da vacina nós encontramos um idoso professor de História e Geografia, doutor, que nos relatou que aqui no estado do Pará, numa região próxima a um município chamado Cametá, nós tivemos uma pandemia no final do século XVIII. E a gente observa alguns comportamentos, né, muito parecidos, do negacionismo, de tentar mostrar que é uma gripezinha, né? Nós tivemos da gripe espanhola, que assolou a Europa e o mundo, né, movimentos contra a máscara, que também existiam máscara naquele momento e tal, e aquilo existiu. Então, eu acho que o grande culpado, né, assim, para que a gente não haja uma conscientização maior do Brasil, da importância e de quanto que essa pandemia é perigosa para o povo brasileiro, foi o negacionismo, foi essa forma de dizer que foi uma gripezinha. Teve gente que incitou a população a levar a pandemia de uma maneira normal. Isso dificultou muito. Inclusive, ainda tem prejudicado. Tá? E também ainda tem prejudicado. A gente sabe, por exemplo, que entrar num regime de lockdown, num regime de bandeiramento vermelho, como está aqui em Belém do Pará, e alguns regimes mais fechados do Brasil, são muito danosos, né? Dificultam, né, a economia, dificultam o desenvolvimento. Então, cabe a nós, políticos, desenvolvermos ações para ir de encontro a isso. O auxílio emergencial é fundamental. Hoje mesmo eu conversei com um microempresário lá na Cidade Velha, onde eu estava visitando, e falou que o adiamento de alguns impostos que foi feito pelo governo federal, inclusive, foi importantíssimo para algumas ações, né, para você poder sobreviver. Além de créditos, aqui no estado do Pará, o governo do estado abriu créditos para pequenos, médios empresários poderem pagar folha, se manter um pouquinho, empréstimos, assim como o município, nós aprovamos o Bora Belém, tá? Foi meu primeiro projeto de lei aprovado esse ano, do Executivo. R$50, né? Quem recebe outros auxílios não recebe, tá? Então a gente precisa fazer algumas coisas para que a gente não permita que a economia não quebre, mas é necessário uma rigidez maior e uma conscientização. Está quase passando, apesar dos pesares, a vacina está chegando, começa a chegar. O Senado, antes de ontem, já autorizou que estados e municípios comprem as vacinas se o governo federal não fizer. Então, nós precisamos de toda, assim, uma interação do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de todos aqueles que são a favor da vida, para entender desse momento que a gente passa. E vai passar, né? Mas a gente pode amenizar e otimizar aí as vacinas e aí todas as ações que envolvem o combate a esse vírus maldito que é o coronavírus, né? Tá certo, esse aí é o Alan Pombo, direto de Belém, no Pará, né, vereador do PDT. Serginho, a gente viu que a Prefeitura de Rio Verde já montou a estrutura esperando, né, até a chegada da vacina da Pfizer, comprou 3 super freezers, né, para a cidade de Rio Verde, preparou toda a estrutura para a imunização, mas a gente está vendo que a vacina está demorando a chegar, está muito devagar a chegada dessa vacina por parte do Ministério da Saúde aqui para a nossa cidade, aqui para a nossa população. Como é que você está avaliando aí o processo de imunização aqui no município? Então, Bruno Marcos, a gente vê a preocupação, a gente vê os colegas aí falando da dificuldade que está essa pandemia, né? A gente vê que o Dr. Paulo do Vale, nosso prefeito de Rio Verde, ele está bem, assim, preocupado, né, com tudo que vem acontecendo, com as demoras. Tanto é que ele dispôs a comprar 200 mil doses de vacina, né, que dá em torno de 10 milhões para a cidade de Rio Verde, só que ele tem que cumprir a norma federal, né, do Ministério da Saúde. É de acordo com ele, vai comprar e vai deixar, e eles que vão comandar como que vai ser feita essa vacinação na nossa cidade de Rio Verde. Mas esse é um motivo de muita alegria para todos nós, saber que nós temos um prefeito, né, que preocupa, né,
que sabe a necessidade que tem de não poder esperar tanto do governo federal como governo do estado e se propôs a adquirir essas vacinas. Então, a demanda é essa, né? A gente sabe que isso aí vai ajudar muito. Hoje nós temos os nossos idosos acima de 70 anos, todos vacinados na cidade de Rio Verde, graças a Deus, e todos os servidores da saúde. Então, assim, eu vejo que está andando muito bem a nossa vacinação e prospera ser melhor ainda, né? Que se Deus assim permitir, com essas vacinas chegando, com certeza a nossa equipe de vacinação da área da saúde, super eficiente, né? O sistema de vacinação chega a vacinar mais de 1.000 pessoas ao dia, entendeu? Então, eu acho assim que tem tudo para ficar melhor ainda do que está. Tá certo, isso aí é o processo de imunização aqui no município de Rio Verde, Goiás. Aí o vereador Serginho Gomes, ele que é da Comissão da Saúde aqui da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, do Democratas também. Júnior Nascimento, como é que está o processo de imunização aí, tanto em Campo Formoso como no estado da Bahia? E qual que é aí a previsão aí da cidade de Campo Formoso aí, imunizar a sua população? Olha, Bruno, a gente tem o nosso plano de imunização, por mais que tenhamos criado um comitê para debater assuntos voltados ao plano de imunização, e aí nós trouxemos para a participação diversos segmentos. Foram convidados representantes do Poder Legislativo, secretários municipais, representantes da imprensa, representantes da associação comercial, porque a gente sabe que o comércio tem sido afetado não só aqui, mas em toda a população brasileira. Então a gente trouxe a Polícia Militar, representantes do Ministério Público foram convidados de empresas para poder ter essa participação social, toda a sociedade participando efetivamente desse combate. Diante das vacinas que estão chegando no nosso município, a gente tem dado celeridade nesse plano de vacinação. O governo do estado, ele reteve a quantidade inicial com receio de não chegar a dosagem suficiente de vacinas, a quantidade suficiente de vacina para a segunda dose. Então, mas mesmo assim, as pessoas que já receberam a primeira dose da vacina, elas estão recebendo, de acordo com o seu tempo que tomou a primeira, a sua segunda dose, obedecendo a quantidade de vacinas que estão chegando e obedecendo também às determinações do Ministério da Saúde. No início de janeiro, o prefeito atual, Elmo, ele entrou em contato, através da Secretaria de Saúde, com o Instituto Butantan, só que naquele momento não era permitida ainda a aquisição pelos municípios. Como hoje houve essa aprovação essa semana pelo Senado, não acompanhei, mas acho que ainda não foi sancionada, né? Só após a sanção presidencial para poder dar início a esse plano de imunização, foi criado um comitê de prefeitos também para tentar a aquisição. Aqui nós temos, foi até implantado pelo governo do estado, consórcios regionais. Por exemplo, no nosso município, existe um consórcio que fica situado na cidade a 29 quilômetros e que engloba 15 cidades, 14, 15 cidades. Então, esse consórcio também está discutindo porque a possibilidade de comprar de forma coletiva essas vacinas. Então, nós estamos buscando, é uma luta diária, a prioridade nesse momento é a vacinação. A gente espera que as dosagens encaminhadas pelo governo federal sejam intensificadas, né, para toda a população brasileira. A gente espera também uma maior participação do governo do estado, porque a gente acompanha sempre a imprensa, e o governador, ele ingressou até com ação de inconstitucionalidade, ingressou com ação diretamente no Supremo Tribunal Federal para que fosse permitido a aquisição daquela vacina russa, Sputnik. E, no entanto, até então, a gente não observa que houve nenhum tipo de negociação, nenhum tipo de processo licitatório, só mais falácias e ações praticamente zeras. Então, é o que eu falei, não é momento de se olhar questões partidárias. E eu trago como exemplo o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, na pandemia do ano passado, que o mesmo era gestor, e ele buscou a parceria com o governador Rui Costa, que é do PT, em prol de uma causa do bem comum, que era
o trabalho de combate à pandemia. E isso credenciou ao mesmo prefeito, elegeu seu sucessor com 80 e tantos % de aprovação e sair da prefeitura após 8 anos de mandato com aprovação de aproximadamente 90%. Ou seja, esquecendo questões partidárias e buscando um ideal comum, né? Então, a gente espera que o governo do estado busque em parceria também com as prefeituras do interior e esqueça essas questões ideológicas partidárias. Nós somos uma prefeitura do Democratas, o prefeito é do PT, mas isso não é momento de deixar essas questões partidárias interferir. Temos que buscar essas parcerias. O presidente, o governo do estado, a prefeitura municipal, a iniciativa privada, que também poderá estar contribuindo com esse plano de imunização. Então, eu tenho a expectativa, torço, oro, clamo a Deus, para que até o agosto, setembro, a gente tenha a nossa população vacinada. Tem essas novas variantes aí que é uma incógnita nas nossas vidas, toda hora um estudo diferente. Então, nesse primeiro momento, é a torcida pela vacina e o trabalho de conscientização do isolamento, da higienização, do uso das máscaras, para poder a gente combater esse vírus, que é muito preocupante. É o nosso maior inimigo. O inimigo da população hoje é o Covid-19. Agradecer a participação também do Marcelo Pires, também João de Freitas Neto está acompanhando nosso programa. Abraço, João de Freitas. O Oliveira Gomes também está acompanhando nossa programação. O Eduardo também está acompanhando a nossa programação aqui. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live, boa noite. O Isaac Pires também, né, o secretário de Cultura aqui da nossa cidade. Enfim, vocês podem participar e mandar perguntas aqui para os nossos convidados. São 3 vereadores aqui de várias regiões do Brasil. Eu falo com Alan Pombo, da cidade de Belém, no Pará. Eu falo com Júnior Nascimento, também da cidade de Campo Formoso, na Bahia. E eu falo com Serginho Gomes, vereador aqui na cidade de Rio Verde, Goiás. Alan, como é que está o processo de imunização aí na capital do Pará? Olha, hoje estão sendo vacinados idosos com 78 e 79 anos completados este ano. Amanhã começa, a idade vai escalonando para baixo, né? 77, 76, 75. Além dos grupos prioritários que já se vacinaram. Começando, processo de imunização começando, né? Infelizmente não tem vacina para todo mundo, né? Nós não temos quantidade. Ao decorrer que vai chegando, né, a prefeitura faz aquele cálculo atuarial, né, aquela previsão, né? Chegou mais 10 mil vacinas, dá para diminuir mais um ano, então bora para 70 agora, e aí está indo, né? Está bem rápido o processo de vacinação, muito organizado, com organização. O vereador Júnior falou há pouco da relação, né, de partidos diferentes, mas quando você tem um só propósito, vocês se unem, como ocorreu na Bahia, né? Está ocorrendo aqui no Pará. O governador do PMDB e o prefeito, da qual eu sou líder do governo, inclusive, com muita honra, é do PSOL, né? É do PSOL, o ex-deputado federal Edmilson Rodrigues, grande prefeito, e o governador Helder, ambos juntos, né, trabalhando, né, unidos, né, dividindo despesas, né, em prol da população. Isso é muito bonito. E só quem tem a ganhar é a população. Só Belém está ganhando. Hoje mesmo eu estive acompanhando o governador e o prefeito em um posto de vacinação para entender como é que está, para ver de que forma otimiza, melhora. Agora, os anseios pela vacina, né? Os anseios pela vacina são grandes. A gente devia ter se organizado melhor. O Brasil devia ter se organizado melhor para isso, inclusive anteriormente, né? O Brasil agora aprende algumas lições, né? Primeiro, aprendeu a nunca mais duvidar, né, do poder, da importância e de quanto o SUS, o Sistema Único de Saúde, é importante para a nossa nação, né? E também a gente aprendeu a investir em ciência e tecnologia, investir em pesquisa. Porque se nós tivéssemos no nosso país indústria de química fina, de produção de medicamentos, investimentos massivos em ciência, tecnologia e pesquisa,
nós às vezes teríamos uma tecnologia muito mais avançada e os insumos necessários a constituir uma vacina, né? E está aí a gente mostrando que esse processo de ideologização da ciência não funciona, né? Não funciona. Isso só dificultou o acesso do povo brasileiro à vacina, atrasou, teve toda a confusão que ocorreu, mas vamos ter esperança, né? E uma expectativa para logo em breve que o governo federal consiga adquirir mais vacinas, ou que os municípios e estados se unam e vá aonde for necessário comprar, né, as vacinas disponíveis aí necessárias para imunizar a população, que é a única forma, né, de você lidar com tudo isso, ao menos o que a ciência diz. Tem até um município no Brasil, eu esqueci o nome, não sei se é em São Paulo, se eu não me engano, que está testando imunizar, né, quase 100% da população para ver como se comporta o processo posterior a isso. Mas é a nossa melhor saída, né? É cumprir o rito necessário da prevenção e vacinar nosso povo. E nós precisamos correr atrás disso para organizar, para ser um processo organizado. Tá certo. Serginho, os dois colegas aí, vereadores, falaram que das relações dos prefeitos com seus governadores, né? Como é que é a relação do prefeito Paulo do Vale com o governador Ronaldo Caiado? E como é que isso está sendo refletido aqui na condução da pandemia? Também a gente sabe que Rio Verde é uma cidade polo, regional. E muitas cidades e cidades menores vêm para Rio Verde para fazer compras, né? Então, ou para estudar, ou para trabalhar. Como é que está sendo feito esse controle da pandemia? Ela está sendo regionalizada ou ela está sendo cidade por cidade, cuidando da sua realidade e do seu problema? Então, Bruno, a gente vê a relação do prefeito Paulo do Vale com o nosso governador Ronaldo Caiado, né? São dois médicos, né? Graças a Deus, assim, não menosprezando os outros que não são, mas a gente vê que eles têm o lado da saúde também no sangue, né? E a relação deles é muito boa, tanto que quando os primeiros decretos do Ronaldo Caiado, o doutor Paulo do Vale acompanhou. E nesses agora, você vê que o doutor Paulo não acompanha, porque ele sabe o que nós temos na cidade. Ele sabe da estrutura que ele montou na nossa cidade para aguentar essa dificuldade, essa pandemia, no momento desse crescimento. Tanto é que hoje você vê que o decreto do nosso governador é para fechar cidades, e o doutor Paulo manteve a nossa cidade aberta. Por quê? Porque foi um serviço, um trabalho que ele fez lá atrás, né, na outra gestão dele de prefeito, e ele preparou a cidade para receber possível aumento do Covid, que hoje nós temos a média de 30 casos diária, né? E ele se propôs a isso, entendeu? Ele se preparou a cidade, independente dele ter sido eleito ou não, mas ele preparou a cidade para o próprio gestor chegar e trabalhar com o sistema de saúde que ele preparou. E graças a Deus ele foi reeleito, né? E ele mesmo está conduzindo o trabalho que ele mesmo preparou para ele, né? E para a cidade de Rio Verde. Então eu vejo que hoje ele e o Caiado não questionam o outro, porque sabe da eficácia e da eficiência do trabalho do nosso prefeito, doutor Paulo do Vale. E a questão do preparamento comerciante mesmo, a gente sabe, hoje a gente vê o comércio hoje trabalhando, mesmo restrito, mesmo com os horários, né, definidos, mas você vê que não tem aquela revolta assim, porque ele sabe da necessidade desse decreto. E pior se tivesse sido fechado, né? Então ele sabe que o trabalho foi preparado pelo nosso prefeito, doutor Paulo do Vale, e por toda a equipe nossa da saúde. Bruno, tá sem áudio, viu? Desculpa, o microfone não está ligado. Agora não sim. estava, agora sim. Voltando, Júnior Nascimento, aí em Campo Formoso tem uma realidade de que não houve uma continuidade do mandato do prefeito, né? Então houve uma substituição do prefeito que sai e entrou agora o Elmo. Aqui em Rio Verde já foi diferente, houve uma continuidade do trabalho. Ele havia feito uma ação no seu primeiro mandato, que agora ele está conseguindo administrar nesse segundo mandato.
qual que está sendo aí as maiores dificuldades herdadas da antiga gestão para essa nova gestão, nesse momento crucial para o Brasil, principalmente para Campo Formoso, no aumento dos casos como agora? Olha, veja só, a transição de governo, ela é determinada em lei. Ela não é apenas o fato de um gestor precisar da realização da transição. A legislação obriga. O que nós tivemos em Campo Formoso foi uma transmissão, não uma transição. Faltando 2 dias, 3 dias para o final do mandato da antiga gestão, eles constituíram uma comissão, chamaram alguns funcionários para entregas das chaves, fotografar as entregas, filmar, fazer a mestindagem, mas não houve, por exemplo, a entrega de documentações. Só foi possível agora no final do mês de janeiro, início de fevereiro. Nós iniciamos a gestão tentando essa busca diretamente através do Tribunal de Contas. Nós temos um sistema chamado SIGA, porque não tínhamos acesso às informações, quais contratos vigentes, onde a gente poderia realizar uma dispensa, se não já tinha um contrato vigente para aquele mesmo serviço. Então, tudo isso dificultou. Imagine só, esse trabalho de sanitização nós iniciamos no município de Campo Formoso. Veja só que absurdo, vereador Alain, vereador Sérgio. Nós iniciamos um trabalho de sanitização agora no final de fevereiro, porque não tínhamos o conhecimento, não sabíamos, oficializamos para ter o acesso, mas não foi nos retornados essas informações, se já existia a vigência com a empresa de sanitização. Quando nós tivemos acesso, é que nós contactamos com a empresa para a realização desses serviços, ou seja, um serviço que é um serviço emergencial. Por exemplo, pessoas que fazem hemodiálise em cidades vizinhas através de um TFD, que é o transporte fora do domicílio, a gente não tinha relação, tivemos que sair feito loucos os funcionários, aproveito para saudar, buscando essas informações para não prejudicar a saúde dessas pessoas. Então, penso o seguinte, que políticas à parte, a eleição ela findou no dia 15 de novembro no município de Campo Formoso, que não existe segundo turno. A hora passada as eleições, o candidato que perdeu, ele tem que colaborar com a continuidade da administração pública. O prefeito não é dono da cidade. O prefeito ele é gestor. Ele tem a obrigação de colaborar diretamente com a continuidade dos serviços públicos. Se algo não foi bem na sua gestão, mas passe as devidas informações para que o seu sucessor busque soluções que a comunidade clama. Então, não foi fácil. Eu vejo aí o colega vereador Serginho informando a continuidade que o prefeito teve, e talvez isso a cidade de Rio Verde hoje colha os louros devido a essa continuidade desse planejamento. Quando você se administra com planejamento, com gestão, sem sombra de dúvida, a administração pública ela vai atingir aquele anseio da população. Eu queria fugir um pouco do tema, aproveitar, Serginho, e saudar os meus munícipes que estão acompanhando aqui nesse momento, os munícipes de Campo Formoso, ao meu grupo político, aos correligionários, e também aos campo-formosenses que moram em Rio Verde. Você não tem noção a quantidade de campo-formosenses que moram na cidade de Rio Verde. Inclusive, o Bruno aí me confidenciava que ele também tem um grau de parentesco através de sua esposa com a cidade de Campo Formoso. O mesmo já esteve aqui visitando. Espero ter oportunidade, Bruno, na próxima de conhecer, mas a cidade de Rio Verde, ela é uma referência muito grande também às pessoas que saem daqui, a região norte, uma região sofrida de Caatinga, em busca de trabalhos, emprego, e Rio Verde proporciona, não só para os goianos, para os moradores de Rio Verde, mas também de todo o Brasil, porque saem ônibus e mais ônibus daqui do município em busca de trabalho na cidade de Rio Verde. Então, deixa aqui a minha saudação a todos. Com certeza, Júnior. Só falando aí, a gente... São 40 mil nordestinos na cidade de Rio Verde hoje que vivem aqui na nossa cidade. São 40 mil nordestinos, conforme pesquisa aí de doutorado do professor Fernando Uman, do Instituto Federal Goiano.
maioria são baianos e maranhenses, né? Mas também temos paraenses aqui também, viu, Alan Pombo? Também são muito bem queridos aqui pelo nosso povo. Mas, Alan Pombo... Ô, Júnior, nós temos foi um vice-prefeito nordestino, que é o Chico KGL, e hoje é um deputado estadual pelo DEM, o mais votado do estado de Goiás, tá bom? E é nordestino, tá bom? Chegou aqui trabalhando de garçom na cidade de Rio Verde. Olha só, vou pedir aos meus conterrâneos que já transferiram o título para aí, para na próxima ele apoiar, Serginho, para dar essa força aí, viu? Então tá bom, muito obrigado. Tá certo. Alan, mas aí é o seguinte, Belém, como é que vai ser Belém a partir depois da pandemia? Como é que você vislumbra a cidade de Belém depois da pandemia? Você acha que existe um projeto pós-pandemia para Belém, para o Pará e para o Brasil? Talvez a gente está pensando muito no imediato agora, na solução para a gente sair desse pesadelo, e a gente não está projetando um futuro, não está projetando um amanhã. Devemos projetar um amanhã? Brasil, eu não sei se tem projeto. Eu acho que o melhor projeto é mudar os rumos que o Brasil está. É o melhor projeto para a gente sair desse marasmo, desse problema que o Brasil está. O Pará e Belém eu posso falar com um pouco mais de propriedade, né, por ser vereador da capital de Belém do Pará, né, e dizer que a gente tem muitos projetos em retomar tudo aquilo que a gente defendeu no nosso programa de governo aqui também em Belém do Pará, né. Eu apoiei o atual prefeito Edmilson, né, e temos um grande programa, né, de governo para colocar em prática na nossa cidade. E só fazendo referência também ao que meus outros dois colegas vereadores falaram de transição de governo e tudo mais, aqui também a gente teve algo parecido, tá? Nós ganhamos a eleição e o prefeito anterior dizia que nós tínhamos cerca de 950 milhões em caixa e a gente assume a prefeitura e vê que, na verdade, o município tem 50 milhões em dívida, né? E mais tentando avançar, né? O que é que nós estamos fazendo aqui em Belém hoje, Bruno? Pensando, Belém, não sei se vocês conhecem Belém, tá? Belém é uma cidade que tem uma gastronomia que é uma das melhores do mundo, tá? Uma cidade festiva, uma cidade acolhedora, né? Que precisa investir fortemente no seu turismo, no seu povo, na sua produção local, né? Nós temos muitos desafios pela frente, mas vencer a pandemia é o primeiro, né? Vencer a pandemia, trazendo dignidade para o nosso povo, não deixando que ninguém passe fome e fazendo com que a gente passe por essa pandemia da melhor forma. Hoje nós estamos com 3 grandes ações do município, né, que tem relação com a pandemia. O primeiro é o Bora Belém, que eu já falei aqui, que é o programa de renda mínima de R$ 450, que é devido à pandemia, né, devido às questões econômicas que têm afetado a vida da nossa população, mas também tem gente que precisa. Muita gente que precisa de uma renda mínima para a gente garantir dignidade para o nosso povo, né? Isso é fundamental. A segunda é um programa que a gente está chamando aqui de Belém Bem Cuidada. Eu não sei se aí em Goiás e na Bahia está um período chuvoso forte, creio que seja no Brasil inteiro, demais. Mas aqui em Belém nós temos um clima de chuva forte, fortíssima. Belém é na beira de um rio. O processo de ocupação da cidade também teve, lá atrás, há muitos anos atrás, teve muitos bairros que foram aterrados, que foram próximos ao rio, e hoje a gente tem um grave problema de alagamento na cidade. Um problema que a gente herdou do prefeito passado, que não limpava os canais, que não drenava os bueiros. A gente tem canal em Belém, por exemplo, que foi limpo agora, e estava há 8 anos sem ser limpo, totalmente assoreado. Então isso vai atrapalhando esse processo de organização do saneamento da cidade. Isso é um grande desafio. Além de transformar na nossa cidade, né, de um polo da Amazônia, Belém é considerada a capital da Amazônia por nós, né, com todo respeito às outras cidades do norte do Brasil, mas tem uma grande importância para a economia da Amazônia, para a economia do Pará, para o desenvolvimento de tudo. É uma grande capital e tem muitos desafios pela frente. Passado esta pandemia, né, vamos avançar em qualificação profissional, né, emprego para o nosso povo, né, em saúde de qualidade, uma educação emancipadora necessária para um amanhã diferente. Eu, inclusive, Bruno, eu já estive em Rio Verde, tá? Queria só registrar aqui, eu
com muita honra, eu fui do Ministério do Trabalho, diretor do Ministério do Trabalho, por quase 3 anos, e dentre os programas que eu coordenei, nós temos o Jovem Aprendiz e o Projovem Trabalhador. Em Rio Verde, nós tínhamos uma parceria entre o Ministério do Trabalho, né? E eu tenho muito orgulho de ter contribuído para a geração de emprego e renda para a juventude brasileira de maneira decente, qualificada. Tenho certeza que a gente deu a contribuição aí para milhares de jovens no Brasil poder ter uma garantia de um futuro diferente. E esse aí é o vereador Alan Pombo. E temos participações aqui, Alan, aqui, ó, Mariana Raiol. Alan Pombo, é PND na veia, Projeto Nacional de Desenvolvimento, vereador. O Jerry Sherlock Araújo, é isso mesmo, Alan Pombo. Se o Brasil tivesse uma indústria farmacêutica de equipamentos hospitalares pujantes, estaríamos muito melhores. China e Rússia e Índia, países do BRICS, contam com isso. Falta o Brasil, né? Também a Silva Regina também está falando aqui, ó, valeu, meu vereador Júnior Nascimento. Silva PH mandando uma boa noite a todos. Também mandando um abraço aqui para o vereador Júnior Nascimento, também em Campo Formoso, na Bahia. O vereador de Rio Verde, Lindomar Neves, também do Democratas de Goiás. Parabéns, meu nobre colega vereador Serginho Gomes. Parabéns, Bruno Marques, pelo programa. O Ederson Soares também mandando abraço a todos. Cilei Nascimento mandando força aqui para o nosso programa. O Daniel Vilhena, muito bom debate. A Tailene Alves, meu vereador Serginho Gomes. Clériston Lopes Souza, esse Júnior tem futuro na política. Cilei Nascimento, parabenizando. Maria Liberta também. André Carvalho, Campo Formoso está bem de representante. O Edson Soares, o prefeito Edmilson limpou muitos canais e ajudou muito. A Mariana Raiol voltando a participar, falando Alan Pombo, Belém de novas ideias. O Daniel Vilela, Alan Pombo, líder do governo na Câmara Municipal. Serginho Gomes, como é que está a situação aí da Covid-19 em relação à pandemia aqui na cidade de Rio Verde? Fala para nós aí em relação se há um projeto de pensar no futuro, igual a pergunta que eu fiz para o meu amigo Alan Pombo. Se a gente está projetando a Rio Verde da manhã, se a gente está projetando o Goiás pós-pandemia, se a gente está muito imediatista, querendo resolver só esse problema da pandemia e está esquecendo do futuro, está esquecendo do amanhã. Bom, você é de Rio Verde, você é mais... Você vê que as nossas obras não param, né? Inclusive, o Dr. Paulo, a pedido do governo federal, ele pediu permissão para o DENIT para poder arrumar nossas rodovias em volta da nossa cidade, né? Arrumar uns túneis, algumas coisas assim que a gente sabe que deixa a desejar, que foi feito um serviço que não agradou a população. Então, o nosso prefeito, Dr. Paulo, ele preocupa com isso. E a questão de obras, né? Você vê que esse ano mesmo, tantas praças que foram inauguradas, tantas obras que estão em andamento, entendeu? Para ser entregue esse ano. O nosso hospital aqui do materno infantil também está a todo vapor, trabalhando. O UBA, na nossa região da Promissão também, está sendo construída para ser inaugurada daqui a uns 60 dias, se Deus assim nos permitir, né? Então, o Dr. Paulo, ele não está preocupado só com a pandemia, ele está preocupado, sim, com a nossa cidade de Rio Verde, a infraestrutura de nossa cidade de Rio Verde, e principalmente visando, assim, mais a saúde, né? Porque o UPA e o materno infantil são duas obras aí que é a realidade, está sendo construída. Então, eu vejo, sim, que tem muito, sim, projeto pela frente para ser entregue esse ano ainda. Bacana, tá aí a Rio Verde aí projetada para o futuro, né? E como é que tá a Campo Formoso também, o Júnior Nascimento, pensada pós-pandemia, se Deus quiser a gente vai vencer esse mal. Lógico, a gente tem que resolver esse problema agora sim, temos que pensar na solução desse problema. Mas a gente também tem que pensar num dia melhor, né? No dia do amanhã, numa Campo Formoso mais moderna, não é, Júnior Nascimento? Justamente, Bruno. Eu não digo nem no amanhã, eu digo no ontem, para hoje. A gente tem que focar na saúde, como eu falei, né? Que a nossa prioridade é a saúde, mas nós não podemos deixar de lado, esquecer a economia. E no município de Campo Formoso não é diferente.
a gente tem sentado, discutido, traçado estratégias para poder conciliar e buscar investimentos que possam estar acarretando no desenvolvimento econômico do nosso município. Apesar de ser uma cidade interior, do norte, uma região de Caatinga, Campo Formoso é uma região muito rica. A gente tem, na área econômica, o trabalho de pedras preciosas, em especial da esmeralda. Nós temos também o incentivo do sisal. A produção de sisal no município de Campo Formoso é muito grande. Temos a agricultura que está também se destacando na região norte, com produção de tomate, de cebola. Os parques eólicos também, temos muitos parques eólicos aqui no município de Campo Formoso, já temos 3 com a instalação do quarto já prevista. Temos indústrias de cimenteiras, de cimento, de ferros e ligas também, temos indústria no nosso município. Então, todas essas formas de incentivo, dessa busca de parcerias, ela atrai recursos para o município. Atraindo recursos, ele está girando, o dinheiro está circulando dentro do município. Então, mesmo diante desse período de pandemia, a gente está traçando estratégia. Quando eu falei que na criação do nosso comitê para a imunização, para plano de imunização do Covid-19, nós trouxemos diversos setores da sociedade, nós destacamos, inclusive, a associação comercial, para participar, para ouvir opiniões, porque o comércio do nosso município, ele tem crescido muito na nossa região. Então, os decretos sacrificam a população, mas em especial os comerciantes. E a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização dos comerciantes, de que é necessário, às vezes, um fechamento, um lockdown, mas também a gente tem que dar alternativas para os mesmos. Então, a gente tem buscado essa parceria, obras, como bem falou o vereador Serginho, a gente tem também trabalhado incansavelmente, pavimentação asfálticas na sede, pavimentação asfálticas em vias, em estradas da zona rural, Instituto Federal, que é um celeiro de educação que estaremos inaugurando em breve, que terá capacidade de quase 900 alunos em salas de aula, assim que as aulas reiniciarem, na verdade, que as aulas estão suspensas, mas tudo isso gerou mão de obra, ou seja, gerou emprego. Breve dia nós estaremos dando ordem de serviço também de uma obra de saneamento básico de toda a sede do município de Campo Formoso, que aí é saúde pública e, ao mesmo tempo, gira a economia, porque temos oportunidade de estar contratando a mão de obras. Então, como eu falei, temos que incentivar o que nós temos de riqueza, que é a pedra preciosa, o sisal, a agricultura, os nossos parques eólicos, mas também não esquecendo do lado turístico, que com o turismo, muitos não conhecem Campo Formoso justamente pela distância, mas nós temos hoje a maior gruta da América Latina, a maior gruta do Hemisfério Sul. Ou seja, nós precisamos explorar mais as nossas belezas, o nosso potencial turístico, porque as belezas de Campo Formoso é rodeado de serras, montanhas, cachoeiras, então é uma cidade bonita. Então nós precisamos explorar. Explorando o turismo, explorando a agricultura, dando valorização das nossas riquezas, o desenvolvimento econômico ele vai voltar à sua normalidade. Claro que não vai ser de um dia para o outro, e é por isso que nós temos que conciliar o combate dessa doença, o combate dessa pandemia, com estratégias e alternativas para a retomada do setor econômico. Tá certo. Mandar um abraço também pro fotógrafo Josênio Torres, ele gosta de tirar muita fotografia mostrando as belezas de Campo Formoso. São fotografias extremamente caprichosas, né? Exageram até no profissionalismo que são essas imagens, mostram a realidade do campo, mostram a realidade da sede do município. Então você pode seguir o Josênio Torres aí no Instagram, você vai ver belezas de imagens deles lá. Mas a gente já está chegando no final do programa. É um tempo livre, é um tema livre, vocês podem se despedir aqui do nosso público, agradecer primeiramente a participação de todos, viu, Alan Pombo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, despeça do seu público, despeça aqui do público da Prime e fala um pouco aí do que você vislumbra aí para esses 4 anos aí da sua vereança aí, representando a população de Belém, no Pará, no Parlamento Municipal.
Obrigado pelo convite, Bruno Marques, muita gratidão, né? O vereador Júnior, eu quero conhecer Campo Formoso. Rapaz, tu fizeste uma propaganda de turismo tão emocionante, tão apaixonada, que só alguém que ama muito seu município faria, viu? Deu para sentir aqui na tua fala, tá? E eu quero conhecer em breve. Quem sabe depois a gente troca contato, né? Quem sabe aí quando passar essa pandemia, a gente puder aí, né, andar um pouco mais livre pelo Brasil, a gente possa conhecer algumas das lindezas que o nosso país tem, né? Que país maravilhoso que é o Brasil, né? Igualmente voltar em Rio Verde aí, visitar o Serginho, visitar o Bruno, né? Que o nosso país é maravilhoso, tem um povo maravilhoso, tem um solo maravilhoso. Vocês que são de uma região, né, da agricultura forte, né? Belém já não é tanto, né? Apesar de que a gente tem algumas ilhas, né? Mas o forte não é a agricultura, né? Mas a região de Campo Formoso e de Rio Verde né? E é fundamental, né? O desenvolvimento, né, da produção, ela é importantíssima para a economia do país, né? E nós temos um Brasil com muitas lindezas que a gente precisa conhecer mais, né? Assim como estão todos convidados a vir a Belém do Pará, quem sabe no futuro, né, quando tudo isso passar, comer um pato no tucupi, comer uma pupunha. Eu tô meio com cara de pupunha. Vocês não devem saber o que é isso? Pupunha é uma fruta que se come com café, geralmente final da tarde, às vezes eu tomo no café da manhã, e como a pupunha é meio oleosa, quando a gente fica assim com a testa oleosa, a gente fala assim que a gente está com cara de pupunha, tá? Mas para conhecer a nossa cidade, que temos muitos desafios pela frente, né? Eu estou no meu primeiro mandato de vereador, aos meus 32 anos de idade, com muita honra e poder desenvolver, né, uma representação popular, um mandato propositivo, que defenda a cultura, que defenda a educação, que defenda a geração de emprego e renda, em um projeto municipal de desenvolvimento, um projeto estadual de desenvolvimento e um projeto nacional de desenvolvimento. Um grande abraço, muita gratidão e boa noite a todos e todas que nos ouviram e que participaram conosco desse programa, Trocando em Miúdos. Tá certo, esse é o Alan Pombo e realmente a indústria do Brasil pede socorro e precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. Ô Serginho Gomes, muitíssimo obrigado, meu amigo, muitíssimo obrigado mesmo por participar do meu programa hoje aqui, falando sobre essa questão da Covid. Agora fica aberta aí, como é que é a sua projeção aí para sua vereança de 4 anos e para a cidade de Rio Verde também, sobre a batuta de Paulo do Vale? Ô, Bruno Marques, primeiramente quero agradecer a Deus, né? Agradecer por essa oportunidade de estar aqui, participando de um programa tão importante da nossa cidade de Rio Verde, como expandiu para os outros estados aí. Parabéns pela iniciativa, essa troca de opiniões, essa troca de momento, né, é muito importante nessa crise que nós estamos da pandemia, e a crise também do crescimento de cada município, né? A gente viu que cada um tem sua realidade, cada um tem seus propósitos, né? Eu também não sou diferente do Alan aí, o primeiro mandato, entendeu, Alan? E eu quero também crescer muito politicamente falando, né? A gente sabe que a gente não é um vereador, a gente está vereador, então a gente é um funcionário público, né? O povo é que tem que mandar e nós temos que obedecer, entendeu? E saber também do nosso prefeito, doutor Paulo, o vice Danilo, né? Junto com os nossos deputados na cidade de Rio Verde, aquilo que é bom para a nossa cidade, aquilo que for bom para a nossa cidade, por que não aglutinar, né? Somar, né? Junto com nossos vereadores, que somos 21 vereadores, também mandar um abraço também para todos os vereadores da Câmara Municipal. Eu quero especialmente mandar um abraço para todos os servidores da saúde, né, que são pessoas guerreiras, estão em linha de frente e está fazendo um ótimo trabalho aqui na cidade de Rio Verde, juntamente com o nosso secretário, que é o Dijan, né? Teve também o nosso secretário também, Eduardo, que deixou a secretaria e passou para o Dijan, doutor Wélio também. Então é assim, se a gente for nominar nome assim, tem muitas pessoas para a gente agradecer, a gente vê que realmente veste a camisa. E você também, Júnior, parabéns, você ter falado dos nordestinos, são pessoas muito queridas por nós aqui em Rio Verde, né? Assim, a gente tem certeza, tem um lado político em Rio Verde hoje que é representado pelo nosso deputado Chico KGL, né, que chegou aqui, como falei, trabalhando como garçom e hoje é um deputado estadual. Jamais ele almejava um cargo desse, né, mas foi por reconhecimento da população de Rio Verde. Com certeza ele não teve voto só do nordestino, não, mas teve voto nosso também, que nós somos nordestinos e que é um exemplo para nós como comerciante em Rio Verde. Então, agradecer, Bruno, agradecer mesmo de coração, tá?
Qual oportunidade tiver, eu quero estar junto, quero somar, pode me convidar, se for da vontade de Deus e eu estiver disponível, eu vou estar assim sempre nesse programa tão importante que você conduz na cidade de Rio Verde. Obrigado. Esse aí é Serginho Gomes, vereador na cidade de Rio Verde pelo Democratas. Olha só, Júnior, aqui a Marilândia Alecrim, sua colega de parlamento, aqui ó, durante os anos de 2020, os servidores públicos campoformosenses, especialmente das categorias educacional, sofreram com a falta de planejamento e gestão da pandemia, tendo em vista que faltou aquisição de EPIs para a plataforma digital para os docentes e maior investimento nos insumos de combate à Covid-19. Com a nova gestão, temos novas perspectivas de melhoramento nas ações de combate à pandemia. Também está mandando um abraço aqui a mim, Bruno Marques, e ao nobre Edil Júnior Nascimento, e colega, né, líder do governo na Câmara Municipal de Campo Formoso. A Mônica Costa, que será um mandato abençoado, Alan Pombo, porque você é muito especial. Mariana Raiol, também, boa noite, companheiros, saúde para todos. Tá aí, Júnior Nascimento, as considerações da Marilândia Alecrim, a sua pessoa. Também despeça do nosso público aí e fala um pouco aí da expectativa, né, do seu mandato aí durante esses próximos 4 anos e também da gestão aí do Elmo Nascimento à frente da cidade de Campo Formoso, que é uma joia cravada ali nos pés da Chapada Diamantina aí na Bahia. Na verdade, já é uma despedida com um sentimento de saudade, porque um debate muito importante, esse debate nos proporcionou muito conhecimento. Eu saudo o apoio, as palavras que os vereadores Serginho e Alan transmitiram nesse debate. Mando meu abraço à Marilândia, companheira, ela vereadora de primeiro mandato, sempre foi da classe sindicalista, é servidora no município de Campo Formoso, uma defensora incansável dos servidores municipais, e ela falou muito bem que no ano 2020 os servidores não tiveram a valorização, e não só foi em 2020, foram 4 anos de trevas para os servidores, e todos que me ouvem nesse momento sabem que não é a fim de politicagem, mas é uma realidade o que aconteceu no município, mas a gente tem que esquecer o que não prestou e focar nos pensamentos positivos. Estou no meu 4º mandato, apesar de novo, com 21 anos, tenho 34 anos, com 21 anos eu ingressei na Câmara Municipal de Campo Formoso, sendo naquela oportunidade o vereador mais votado. De lá para cá tive a oportunidade de sempre ter sido eleito com votações expressivas. Acredito que pelo reconhecimento da população é um trabalho que eu tenho feito no município de Campo Formoso, sempre com humildade, com seriedade, com respeito, firmeza sempre nos meus posicionamentos. No Poder Legislativo já ocupei as principais comissões, já fui presidente da Câmara no biênio de 2011, de 2012, estou agora iniciando, né, o meu 4º mandato, mas já com pretensões de novos passos na carreira política. Todos nós, quando estamos em qualquer segmento, a gente almeja novos passos, crescimento, e comigo não é diferente. Eu tenho buscado já para os próximos pleitos dar um passo à frente na minha carreira política, claro, com muito pé no chão, ouvindo a população, ouvindo os nossos líderes políticos, os amigos. Aproveito para saudar os meus colegas de parlamento, que hoje eu sou líder do governo, mas na gestão anterior eu era o líder da oposição, uma confiança que os meus colegas sempre depositaram em mim. Saudo também aos colegas adversários políticos, mas que, como eu falei, adversários políticos, mas que a gente tem uma amizade na Câmara. A gente nunca pode deixar que as questões políticas interfiram nos pessoais, né? O objetivo comum é sempre o crescimento da municipalidade. Então, saudo a todos, a população campoformosense, saudar também aos prefeito Elmo, mais uma vez, que em apenas 2 meses já tem mostrado uma cara nova para o nosso município. O vice Jaci Muniz, que é um vice pela primeira vez, só me estendendo um pouco, é um vice de uma região distante, a região quilombola. Nunca teve no município de Campo Formoso essa oportunidade, e agora o Jaci veio para somar ao nosso grupo. Ele já era vereador e agora vice-prefeito,
também ao nosso deputado federal, Elmar Nascimento, que é um deputado que tem se destacado no cenário nacional e que tem contribuído demais com o investimento do município de Campo Formoso, investimentos na saúde, investimentos na educação, investimento na infraestrutura, em ajuda ao homem do campo. Então, dizer que foi um prazer mesmo participar desse programa. Eu tenho aqui, Alan, essa imagem aqui, que é Nossa Senhora de Nazaré, Cid de Nazaré, que foi um presente que eu recebi aí de uma amiga do Belém do Pará, amiga Deise, esposa do prefeito da cidade vizinha de Antônio Gonçalves, amigo Dudu, e eu espero ter uma oportunidade, já disse a mesma, e agora reitero ao público, especialmente a você, que já fez o convite. Eu costumo sempre, quando sou convidado, eu costumo sempre atender os convites, então pode ter certeza que eu vou bater na sua porta aí, farei questão de visitar, assim também como gostaria e espero ter a oportunidade de visitar Rio Verde. Essa participação foi muito importante, a gente chama e clama a Deus para que os cientistas e essas vacinas cheguem o mais rápido possível, para que a gente possa seguir ouvindo os especialistas e voltar à nossa rotina normal. Ao apresentador Bruno Marques, da próxima vez que vier a Campo Formoso, me avise com antecedência que será um prazer em recebê-lo. Sua família aqui no município tem total admiração, até mesmo tive com o Eduardo aqui na minha residência, então é muito importante. O restaurante do Givanildo, que você tanto conhece, serve aquela galinha caipira que dispensa comentário. Então já me alonguei muito, agradecer a minha família por sempre estar ao meu lado, me apoiando, a minha esposa, meu filhinho de 6 anos está aqui só arrodeando, doido para aparecer no vídeo, que é mais político do que eu, mas fica aqui o meu forte abraço, Serginho, fica aqui o meu forte abraço, Alan, Bruno, a todos que nos acompanham nesse momento, que Deus possa estar nos abençoando e que a gente possa vencer esse nosso maior inimigo, que é a pandemia. Fica um abraço a todos. Tá certo. O objetivo desse programa foi demonstrar a realidade de cada município do Brasil nas 5 regiões que esse Brasil é dividido. Infelizmente, o vereador Fabão da Massa não pôde comparecer hoje por problemas familiares, e também a vereadora do Rio Grande do Sul, também, eu esqueci o nome da cidade dela, a dona Gabriela Ortiz, ela acabou de perder uma amiga por Sapucaia do Sul. Sapucaia do Sul, por conta da Covid-19. Então, meus sentimentos também a Gabriela Ortiz também, porque ela perdeu uma amiga por causa da Covid-19. Então, o objetivo é esse, mostrar a realidade, mostrar as saídas, mostrar os planejamentos das cidades e mostrar que é possível sim vencer essa pandemia, tendo gestores compromissados com o bem-estar da população e a população também ciente da sua obrigação e responsabilidade, utilizando o álcool em gel, lavando as mãos e utilizando máscara. Você gostou desse programa? Curta, compartilhe, ajude a programação da Prime a sempre continuar a crescer. É muito importante você compartilhar esse vídeo, você vai estar ajudando debates como esse sempre a acontecer aqui, toda sexta-feira, 19 horas, aqui na Prime Studios TV. Eu volto sexta-feira que vem com o apresentador folclórico aqui do noticiário policial goiano. Batista Pereira estará conosco aqui às 19 horas, aqui no Trocando em Miúdos, com Bruno Marques. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte.